irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para darmos continuidade, depois de quase 3 meses, na série de exposições que nós iniciamos da carta de Paulo aos Romanos, que é um dos principais, se não for o principal livro do Novo Testamento, e a principal carta do Novo Testamento, como também a principal carta do apóstolo Paulo. Nós estamos no final aqui do capítulo 10 e dessa feita nós iremos expor os versículos 16 a 21 do capítulo 10, aonde nós iremos concluir o capítulo 10 e adentrar no capítulo 11. Só aqui recapitulando, nós já expomos o capítulo 9, aonde o capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai tratar da eleição de Israel, da queda de Israel, e sua incredulidade, que é o capítulo 10, e a redenção de Israel, que é o capítulo 11. Então, Romanos 9, eleição, Romanos 10, rejeição, Romanos 11, redenção. Então, Paulo aqui, ele explica aquilo que Pedro não explica, João não explica, os outros escritores não explicam, os evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João não explica em seus evangelhos, até porque a proposta deles era trazer uma biografia de Cristo, da pessoa de Cristo. Né? É um único evangelho em 4 pontos de vista, ou melhor, narrado por 4 escritores, e cada um traz um ponto de vista, traz informações novas e assim sucessivamente. E antes de nós iniciarmos aqui, sem delongas, essa exposição, se você não está acompanhando essa série, veja lá as exposições anteriores, que eu tenho certeza que você será edificado. A primeira exposição que eu fiz foi dos versículos de 1 a 4, aonde Paulo trabalha a ignorância espiritual do povo de Israel. Depois nós trabalhamos os versículos 5 a 13, aonde Paulo demonstra que o evangelho, a pregação do evangelho é um único caminho. A pregação do evangelho é um único caminho para Cristo, não tem outro meio. É pregar o evangelho. E depois, os versículos 14 e 15, aonde Paulo aqui, ele trabalha com 4 perguntas retóricas em relação à pregação. E essas 4 perguntas retóricas estão aqui, quando Paulo fala: como, porém, invocarão em quem não creram? Como eles vão invocar Cristo, tá? Se não houve mensagem, se não houve ninguém, ou se ninguém enviou um pregador, um missionário a pregar. Então você tem que enviar, porque como eles vão invocar em quem não creram? Impossível. Aí vem a segunda pergunta retórica: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Esse aqui, que ele está, esse personagem aqui é Cristo Jesus. Como eles vão crer naquele? Essa expressão aqui, naquele, é Cristo Jesus. Então, como os incrédulos, tá? Os pecadores crerão naquele de quem nada ouviram? Impossível. Terceira pergunta retórica: e como ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Se não há alguém que pregue, que expõe as escrituras, que é enviado, ou que a igreja envia para o campo ou para as ruas pregar o evangelho? Tem que enviar. Tem que enviar. Então, como ouvirão se não há quem pregue? E a quarta pergunta retórica é: como pregarão se não forem enviados? Paulo está falando da necessidade da evangelização. Tem que pregar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer, todo aquele que crer, né? De todo aquele que crer. Então, John Stott, na sua monumental obra, a monumental obra sobre Romanos, o comentário dele da carta aos Romanos, ele vai resumir essas 4 perguntas de maneira fantástica, extraordinária.
ele fala assim, ó, que se inverter a ordem dos 6 verbos usados aqui por Paulo, veremos a essência do argumento paulino. Olha só, que interessante. John Stott era espetacular. Um dos maiores escritores do século passado, um dos maiores expositores, pregadores. O camarada era demais. Grande homem de Deus, já dorme no Senhor. Ele fala assim, ó, Cristo envia os seus arautos, os pregadores, os missionários. Os arautos pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem. Olha só, os crentes invocam e aqueles que invocam são salvos. Olha só, é como se fosse uma cadeia, um efeito dominó. Cristo envia seus arautos, os arautos pregam, as pessoas ouvem a pregação do arauto, os ouvintes creem, os crentes invocam e aqueles que invocam são salvos. Que maravilha! E agora, a partir do versículo 16, Paulo vai falar da incredulidade de Israel. Porque a pergunta que surge é a seguinte: Israel ouviu o evangelho? Israel ouviu as trombetas do evangelho nos seus ouvidos? E Paulo vai falar que sim, eles ouviram. Olha só como ele começa o versículo 16 e aqui iremos começar a exposição. Olha o versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Paulo fala aqui da responsabilidade de Israel. Porque o evangelho é uma pessoa. O evangelho fala da pessoa de Cristo. E os judeus não criam, em sua maioria, em Cristo Jesus. Pelo contrário, ou crucificaram. Aí Paulo começa, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Isso é fato. Por isso que Paulo aqui está falando da responsabilidade deles. Pois Isaías diz, quem creu em nossa pregação? Ele está citando aqui Isaías 53, versículo 1, parte A. Que Isaías 53 é um texto messiânico, que trata da morte do Messias. Então Paulo cita aqui essa parte, né, para corroborar com aquilo que ele acabou de dizer sobre a desobediência dos judeus, do seu povo, em relação da nação de Israel, em relação ao evangelho. Aí ele cita Isaías, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? É uma pergunta também retórica. Uma pergunta retórica é quando você faz a pergunta já sabendo da resposta. Aí Paulo continua aqui, ó. E assim a fé vem pelo ouvir. Por isso a necessidade de pregar. Por isso a necessidade de expor as Escrituras. Por isso a necessidade de falar de Cristo. Por isso a necessidade de enviar os arautos, enviar os pregadores, enviar os missionários para pregar e expor as Escrituras. E assim, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, ou a palavra de Deus. Então Paulo, ele cita Isaías, capítulo 53, versículo 1, parte A, e ele já emenda, dizendo, tá, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem do Evangelho, né? A palavra de Cristo, que é a mesma coisa. Aí ele já emenda o versículo 18, mas pergunto, será que eles não ouviram? Eles aqui é o povo de Israel, é a nação. Será que eles não ouviram? Ouviram o que, Paulo? A mensagem do Evangelho? Será que eles não ouviram, né, o som do Evangelho, as buzinas do Evangelho, as trombetas do Evangelho buzinando nos seus ouvidos? Paulo faz a pergunta, ele já responde. Mas pergunto, será que eles não ouviram? Ele responde, é claro que sim. Sim, eles ouviram. E como ele vai provar isso? Que os judeus ouviram o Evangelho. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, quando ele vai falar da descendência espiritual de Abraão, porque judeu agora, inclusive na exposição do capítulo 2 de Romanos, eu falei sobre isso, tá? Judeu agora não é aquele que é exteriormente, né? Não é aquele que foi circuncidado, mas judeu agora é interiormente,
porque a circuncisão é espiritual, é no coração. É a mesma coisa que ele vai falar em Gálatas 3. E o primeiro homem a ouvir o evangelho foi Abraão. Paulo fala lá no capítulo 3 de Gálatas. Por quê? Porque o evangelho fala de fé. E o nosso pai da fé é Abraão. E Paulo vai provar pelas escrituras a incredulidade do povo de Israel. Olha só o versículo 19, que ele vai citar aqui, queridos. Ou melhor, o versículo 18. O versículo 18. Paulo faz a pergunta, mas pergunta, será que eles não ouviram? Paulo responde, é claro que sim. Olha só, ele vai citar aqui Salmo 19, verso 4, quando ele diz assim, ó, a voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Quando você vai para o contexto do Salmo 19, ali o salmista está celebrando, o salmista está salmodiando, adorando a Deus, né, pelas coisas criadas. Tanto que o verso 1 fala assim, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Está falando da revelação geral. A natureza mostra que tem um Deus. A natureza, por trás do sol, da lua, das estrelas, dos mares, das coisas criadas, dos animais, há um Criador. E o salmista ali está celebrando a criação. Paulo usa esse salmo e aplica-o ao Evangelho, que o Evangelho também é universal. O Evangelho proclama, anuncia aos pecadores, anuncia aos perdidos que existe um Salvador, que existe o Redentor, que existe o Messias, que existe um Cristo que está disposto a perdoar os pecados, que está disposto a regenerar, que está disposto a limpar o pecador, purificar o pecador, justificar o pecador mediante a fé em Cristo Jesus. E John Stott, ele é fantástico quando ele diz assim, Paulo, ele nos surpreende ao escolher essa citação bíblica. Afinal, o que o Salmo 19 está celebrando não é o fato da mensagem do Evangelho ter se espalhado pelo mundo todo, mas sim que os céus dão testemunho universal do seu Criador, conforme eu acabei de falar. E isso é claro que Paulo sabia muito bem. Seria inteiramente gratuito concluir que ele não se lembrava bem do texto, ou que não entendia direito, ou então que distorceu a fim de prestar-lhe aos seus propósitos. Mas isso não é verdade. Paulo não distorceu nada. Paulo sabia muito bem o que estava fazendo. Pelo contrário, creio ser, diz Stott, perfeitamente razoável, olha só, razoável supor que o que ele fez foi transferir do contexto da criação para uma igreja eloquente, ou para a igreja uma eloquente linguagem bíblica acerca do testemunho global, tomando a primeira como símbolo da segunda. Então, Paulo aqui, ele aplica a pregação do evangelho no sentido universal, mostrando que, através da pregação do evangelho, os pecadores podem ouvir de Cristo e de sua palavra. Assim como a revelação geral mostra que existe um Criador que criou o universo, a pregação ou a proclamação do evangelho anuncia aos pecadores que existe um Redentor, que existe um Salvador, que é a pessoa de Cristo. Por isso que Paulo usa aqui o Salmo 19, verso 4. Então é a primeira citação que Paulo está fazendo. Então os judeus não têm como escapar. Eles são responsáveis, porque eles liam esses salmos. Principalmente os salmos messiânicos, que os rabinos aplicavam ao Messias. E quando o Messias veio, eles não reconheceram, pelo contrário, o mataram. Então eles são responsáveis. Tá? Então a pergunta do versículo 18, que Paulo levanta e ele responde se eles ouviram ou não o evangelho, Paulo vai responder com a escritura, falando que eles ouviram sim. Eles ouviram, só que eles negligenciaram. Veja o versículo 19.
Paulo vai fazer mais uma citação. E agora, no versículo 19, Paulo vai citar a Deuteronômio capítulo 32, versículo 21. Olha só o versículo 19. Diz assim, queridos, diz assim: pergunto mais, ele faz mais uma pergunta. Será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Israel aqui é a nação de Israel, o povo de Israel, as 12 tribos. Pergunto, mas será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Aí ele vai responder, né? E vai responder com a escritura. É uma pergunta retórica. Nós responderíamos essa pergunta com um sim. Sim, Paulo. Essa verdade chegou ao conhecimento de Israel. Aí ele vai citar aqui, ó, capítulo 32, versículo 21 de Deuteronômio, que diz assim: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Paulo usa essa citação de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 21, aonde ele aplica aos gentios, o povo que veio e agora é herdeiro de todas as promessas que Deus fez para Israel. Agora esse povo é o sacerdócio real, esse povo é a nação santa, é o povo adquirido. E esses títulos eram exclusivos à nação de Israel. Mas como Israel rejeitou, como Israel ultrajou o sangue de Cristo, cuspiu no sangue de Cristo, jogou pedra na cruz, desprezando o seu Messias, os gentios abraçou essa verdade, ou abraçaram essa verdade, reconhecendo ele como seu Senhor. E agora os gentios foram adotados na família de Deus. Então, quando Paulo cita aqui Moisés, citando o texto do capítulo 32, versículo 21 de Deuteronômio, Paulo está falando que com a inserção dos gentios no povo de Deus, e você vê isso claramente já no Antigo Testamento, com Raabe, que era prostituta, com Ruth, que era moabita, e com outros que entraram por meio da circuncisão, do proselitismo ali, para fazer parte da religião judaica, né? E isso já era um prenúncio da inserção dos gentios. E os judeus ficaram com ciúmes. Então Moisés já está falando aqui, já está antecipando, prevendo os ciúmes dos judeus com a aceitação dos gentios por Deus. Lá, quando Jonas vai pregar em Nínive, Jonas fica indignado porque ele queria que Deus destruísse o povo, que Deus matasse o povo, porque os assírios eram um povo mau, cruel, perverso, ruim. E Jonas não aceitava. Ali também mostra que Deus não é um Deus nacional, que Deus não tem patente, que Deus não é judeu, que Deus não é brasileiro, que Deus não é americano, que Deus não é assembleano, que Deus não é presbiteriano, que Deus não é ou não faz parte de nenhuma convenção, que Deus não tem brasão do peito. Deus é de todos aqueles que confessam, que se arrependem, aqueles que querem de fato ter um encontro com Ele. Ele estende a mão da graça, Ele estende a mão da misericórdia e tira o pecador, sendo ele judeu ou gentil. Que maravilha, queridos! É isso aqui que o texto está falando quando Paulo cita Moisés. Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. É os gentios aqui. Que Deus não fez pacto nenhum com nenhuma nação, além de Israel. Tá? De um povo que não é nação, por meio de gente sensata, eu os provocarei a ira. Paulo está falando aqui da inserção dos gentios no povo de Deus. Por isso que a pergunta é respondida do versículo 19. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Sim, chegou, porque desde o Antigo Testamento Deus já estava falando. E na exposição que eu fiz no capítulo 9, Paulo cita no final ali 2 textos de Isaías e 2 textos de Oséias para provar, tá, a inserção dos gentios, das nações, no povo de Deus. Então o povo sabia
porque estava no Antigo Testamento. Então, Paulo está usando a Escritura para provar aquilo que ele está falando. E Paulo vai citar outros 2 textos, Isaías 61, ou melhor, Isaías 65, versículos 1 e 2, para corroborar ainda e jogar pá de cal nesse assunto e provar a incredulidade de Israel. Você vê a soberania de Deus e a responsabilidade do povo de Israel. Eles são responsáveis, porque foi eles que negligenciaram, foi eles que rejeitaram, foi eles que mataram Cristo, o Messias, que os profetas falaram no Antigo Testamento. Então eles ouviram a mensagem. Então eles são responsáveis. Então o povo é incrédulo, a nação como toda a liderança religiosa que crucificou o Messias são responsáveis, são culpados. Olha só, Isaías 65, versículos 1 e 2. Eu só vou citar aqui o texto de Romanos capítulo 10, versículos 20 e 21, quando ele fala assim: Isaías também é ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Mais uma vez, é uma clara evidência, Paulo cita aqui, aos gentios, tá? Aos pagãos, aos idólatras. Fui achado pelos que não me procuravam, os gentios, não procuravam a Deus. E Deus se revelou, revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Aos que não perguntavam por mim, os gentios. Né? Paulo é o apóstolo dos gentios. E os gentios abraçaram a fé. Você vê isso o tempo todo. Nas viagens missionárias de Paulo, Paulo ia às sinagogas. Alguns judeus criam, mas a maioria rechaçava ou rechaçavam a mensagem do evangelho. Queriam matá-los, apedrejá-los, degolá-los. Tá? E Paulo batia, né, sacudia ali a poeira, né, batia os pés, né, dos seus calçados e ia pregar aos gentios, e os gentios recebia com bom grado. Então isso já estava, né, a aceitação dos gentios por Deus já estava no Antigo Testamento. E mais uma vez Israel é responsabilizado pela sua incredulidade. Olha o versículo 21, que Isaías vai citar, Paulo agora vai citar Isaías, o versículo 2 do capítulo 65. Quanto a Israel, porém, diz, Isaías ainda, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. E é só olhar o Antigo Testamento. Né? O povo foi para o cativeiro babilônico. Né? O reino de Judá, que era formado de 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. O reino do norte, que teve ali a capital Samaria, que teve 19 reis, começando por Jeroboão. Todos os 19 reis foram desobedientes, foram idólatras, foram prostitutos. E o reino do norte foi destruído pelo exército assírio em 722 a.C. Por quê? Por causa dos seus pecados, da idolatria. E Deus usou os profetas para se arrepender, para voltar, para deixar Baal, para deixar Astarote, para deixar Moloque, para deixar Milcom, para deixar todas as divindades. O povo não deixou, o povo não ouviu a voz dos profetas, dos servos de Deus que ele enviou, para chamar o povo à atenção, para chamar o povo ao arrependimento e ver o cativeiro. Então você vê no Antigo Testamento o tempo todo a incredulidade do povo de Israel, desde que o povo saiu do Egito com Moisés. Moisés quebrou a cabeça com o povo. Depois de Josué, e com a morte de Josué, descambou de vez. É só ler o livro de Juízes. É só ler o livro dos reis, das crônicas, 1ª e 2ª Samuel. É só ler o Antigo Testamento, você vai ver o tempo todo o povo com pescoço duro, o povo de dura cerviz, um povo desobediente, idólatra, cruel, perverso. E Paulo joga pá de cal aqui, citando o versículo 2 de Isaías 65, falando da responsabilidade e da incredulidade deles. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Queridos,
a rebelião contra Deus, a rebelião contra a sua palavra, a rebelião contra a mensagem do evangelho é um perigo, tá? Deus não manda ninguém para o inferno, tá? Que ele não é ditador. É o ser humano que tem a escolha. Ou você escolhe a vida ou a morte, ou a bênção e a maldição. E Deus aqui está responsabilizando o povo, porque eles ouviram a mensagem do evangelho, eles ouviram os profetas, eles ouviram Moisés, eles ouviram Isaías, Ezequiel, Jeremias, Amós, Obadias, Malaquias, Zacarias, Jonas, enfim, eles ouviram, mas fecharam o coração, endureceram o coração, por isso são responsáveis. E Paulo está calando a boca deles aqui, citando o texto bíblico, citando a escritura para corroborar com aquilo que ele está falando. Então, não feche o coração. Se ouvir o evangelho, se arrependa. E se arrependendo, você será justificado. Você será regenerado. Você receberá vestes brancas. Você receberá, quando Cristo voltar, o galardão. Então, fique com essa palavra. E cuidado. Assim como Israel negligenciou a mensagem do evangelho, não faça que nem o povo de Israel. Não seja incrédulo que nem o povo de Israel. Se ouvir, se curve. Baixe a cabeça. Creia. Se arrependa dos seus pecados, confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador e será salvo, tu e a tua casa, se creres. Deus os abençoe. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Deixe aqui o seu like, deixe seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos, mais uma vez. Até as próximas exposições.